Eu vou iniciar este vídeo corrigindo um erro que surgiu no vídeo anterior por uma falha de código. Vocês já conhecem como é que é o conteúdo do meu canal. Neste caso, quando existe um erro, eu faço questão de o corrigir e mostrar-vos como corrigir. E neste caso não tem a ver com o CodeIgniter. Relembram certamente de eu ter definido que no meu model, no vídeo anterior, o return type eu coloquei como object e depois tive que alterar para array. Bom, eu vou colocar como object e tem que ser escrito desta forma. E o que eu quero é que o resultado das minhas queries seja devolvido como um objeto e não como um array associativo. Okay? Obviamente que se eu for buscar, como tivemos a ocasião de verificar, existem métodos para ir buscar um conjunto de registros à minha base de dados, eu vou ter um array, mas de objetos, não é um array associativo. Já iremos ver exemplos nisso durante este vídeo. Mas neste caso concreto, esta função find vai apenas buscar um registro, portanto não me devolve um array. Então o problema que estava aqui a acontecer, que era este, reparem, eu vou aqui refrescar, cá está este erro, ele diz, aqui um erro, o objeto da classe, standard class, não pode ser convertido para string. E o erro de facto acontece aqui nesta função, o método que eu criei, chamado printArray, onde basicamente eu estou a perguntar o seguinte, se for do tipo array, então faz isto que aqui está. Caso contrário, imprime ou faz um eco disto. Ora, eu não posso fazer um eco de um objeto desta forma. E o erro está aqui exatamente, é que eu, como o registro não é um array, porque é apenas uma row, é um objeto que vem como resultado, eu não posso ter aqui o meu print array. Como é que nós resolvemos isto? Bom, muito facilmente. Eu aqui estou a usar este método apenas para facilitar a minha visualização, então simplesmente tenho que fazer o seguinte, eu vou aqui colocar else if e vamos criar aqui um bloco novo, vamos aqui formatar, não dá para formatar porque eu ainda não tenho aqui alguns erros, então vamos colocar aqui se is object, que é uma função do PHP, o D, então ele vai executar o código que estiver aqui dentro, ok? Vamos aqui guardar, aqui falta o else if, ok? Vamos aqui formatar o código, pronto. Então o que é que nós temos aqui? Se for um array, ele faz um echo pré e faz um print R de D. Se for um objeto, curiosamente, ele pode fazer a mesma coisa. O que não poderia acontecer era, se não fosse um array, ele iria saltar de imediato para aqui. Então, sendo um array ou sendo um objeto, ele vai executar este código. Ora, obviamente que esta construção da condição está mal feita. Mal feita porquê? Ela iria funcionar, mas não é a forma mais correta. Eu posso colocar aqui um OR. Neste caso, ou vou puxar aqui este bloco de código ali para cima e agora eu não necessito aqui do else, ok? Portanto, o que é que nós temos agora aqui? Nós temos, se for um array ou se for um objeto, faz a execução deste código. Caso contrário, será uma string. Então, se eu agora for aqui refrescar, nós já vamos ter o resultado a ser apresentado. E o erro estava aqui, era o facto de nós não termos um array, mas termos apenas um resultado único. Bom, posto isto, está feita então esta correção. Vamos regressar aqui à documentação e vamos começar a perceber como é que a documentação está feita. Chamo a atenção para um aspecto. Estamos aqui na área do CodeIgniter's Model, mas todos estes comandos que aqui estão a ser exemplificados têm como base a ideia de que no controlador nós criamos um User Model, aliás, estava referido aqui no topo como é que nós chamávamos o nosso modelo, cá está, User Model é igual a New App Models, etc, etc. E por conseguinte, quando vocês veem aqui na documentação estas funções, elas partem do pressuposto que nós não estamos a trabalhar dentro do model, estamos a trabalhar dentro do controlador que já tem um model instanciado. Então a partir daqui, seguindo essa filosofia, que foi o que nós fizemos aqui, isto é, eu criei um objeto clientes que é igual a uma instância de clientes, a partir daqui eu posso começar a chamar aquelas funções, neste caso buscar cliente, e eu cheguei aqui e fui fazer aqui o thisFind, ok? Bom, mas reparem o seguinte, eu chamei aqui buscar clientes, vamos testar aqui uma coisa diferente. Eu vou aqui comentar isto e vamos dizer o seguinte, cliente é igual a clientes find, vamos colocar aqui o 3. Vamos verificar qual é a diferença entre esta escrita que eu aqui fiz e esta que aqui está. É que, neste caso, eu fui chamar um método que eu próprio criei aqui dentro, que depois foi executar aqui esta query, que é uma coisa que já vem built-in no nosso model.
Então vamos verificar se vamos ter aqui o mesmo resultado. E vamos aqui refrescar e reparem, temos o mesmo resultado. Ok? O que é que isto significa dizer? Que eu não necessito disto aqui. E quando olhamos para aqui nós vimos assim, ok, ele está a pedir para executar uma função, um método find, mas ela não existe aqui dentro. Reparem, inclusive, que eu posso simplesmente limpar tudo isto, deixar o meu model desta forma e vai continuar a funcionar da mesma forma, porque este método já está construído lá dentro. Vamos colocar aqui um 5, eu presumo que ele exista. Vamos aqui refrescar, cá está então o 5. E se eu colocar um ID que não existe, o mecanismo interno já contém um conjunto de validações que verifica, ok, se não existe este ID, vem vazio, então devolve um valor vazio. Não há propriamente um erro, ok? Então reparem a facilidade com que nós podemos muito rapidamente, criando o modelo, simplesmente com as configurações básicas, e reparem que se eu colocar aqui um array, nós vamos ter, em vez de, ou melhor, aqui não vamos ter nada porque eu não tenho aqui um ID válido, mas vamos transformar aqui para o 5 novamente. Eu quando aqui refrescar vamos ter um array associativo. Vocês depois obviamente escolherão qual é a metodologia com a qual se sentem mais confortáveis, trabalhar com objetos, trabalhar com arrays associativos, é à vontade de quem está a fazer o desenvolvimento. Ok? Então, reparem como nós agora temos aqui, de acordo com a documentação, um conjunto de métodos que nós não necessitamos de criar, porque eles já estão construídos por defeito no nosso controlador. E o nosso controlador, para aquelas funções mais básicas, pode pura e simplesmente ter as suas propriedades definidas, porque tudo o resto já está pronto a sair da caixa. Então vamos ver aqui mais alguns exemplos. Eu vou aqui isolar aqui desta forma. Vamos aqui fechar isto para não prejudicar a visualização. Então reparem agora o que é que diz aqui a documentação. Por exemplo, o find foi aquilo que nós vimos. O valor que é devolvido vem no formato que nós temos no return type, que é exatamente aquilo que nós temos aqui. No return type vem como array. Eu vou colocar object, okay? Eu prefiro em objetos, então vamos regressar aqui. Temos também a possibilidade no mesmo método find de não usarmos apenas um valor, mas usarmos um array de valores. E ele vai buscar o quê? Todos os registros que têm estes IDs. Então se nós olharmos para aqui, temos o 1, o 3 e o 4, por exemplo. Então nós vamos colocar aqui no nosso código, ok? Find, e agora vamos colocar aqui um array. Vamos colocar aqui o 1, o 3 e o 4. Vamos verificar o que é que vai acontecer agora. Quando formos aqui fazer um refresh, nós temos o registro com o ID 1, com o 3 e com o 4. Vamos lhe dar com o ID 2 também. Porquê? Porque sabemos que é um ID que não existe. Neste caso nós não temos aqui nenhum ID 2. Então eu vou colocar aqui o 1, o 2 e o 4. Vamos verificar o que é que o sistema vai fazer. Reparem, não gera nenhum erro, simplesmente verifica que o ID2 não existe, então ignora-o e devolve-me os outros dois. O que é muito interessante, e se nós tivéssemos que fazer tudo isto à mão, manualmente, nós iríamos ter aqui, eventualmente, alguns problemas, ok? Iríamos ter que fazer uma query um bocadinho mais estruturada, mas desta forma, sim, é bastante rápido de construir. Portanto, temos aqui esta funcionalidade. Eu vou começar a comentar estes códigos que aqui estão. Então nós tínhamos aqui o find, por exemplo, com o 1 e íamos buscar um elemento, ok? Vamos colocar aqui, buscar um cliente, buscar vários clientes pelo ID, pelos IDs, não é? Aqui pelo ID. Vamos agora comentar tudo isto que aqui está e vamos avançar aqui para baixo. Ora, vamos ver qual é o método seguinte, ok? E neste caso ele vai-me dizer aqui que eu quero ir buscar os dados todos de uma coluna. Todos os nomes dos clientes, por exemplo. Ora, se eu tenho aqui então nome e apelido, eu posso ir buscar aqui find column e depois name column. Então eu posso fazer o seguinte, reparem como é simples. Eu tenho aqui clientes. Okay. O clientes vai ser igual, ou melhor, o clientes não, vamos colocar aqui todos, vai ser igual a clientes, e agora nós temos aqui o find column. E no find column nós vamos dizer que queremos todos os dados de nome, ok? Então vamos ter aqui todos, agora, vamos aqui refrescar, e reparem, temos a listagem de todos os nossos clientes. Está aqui como um array.
E vocês direm-me, então, mas nós não pedimos um objeto. Sim, de facto, mas neste caso é um objeto que contém apenas uma propriedade, que neste caso é do tipo string, ok? Por isso temos aqui o João. Vamos aqui, inclusive, a fazer uma experiência, e agora é uma experiência minha, eu tenho aqui um print R. Se eu fizer aqui um var dump, vamos ver qual é o resultado. Vamos aqui refrescar e reparem. Nós temos, de facto, aqui uma apresentação diferente. Eu falei que era o do tipo string, e cá está. É uma string com 4 caracteres, aqui é uma string com 3, uma string com 8. Portanto, trata-se à mesma de um objeto, mas é um objeto que só tem uma propriedade. Ok? Portanto, vocês aqui podem também brincar com estas circunstâncias para fazer as vossas experiências. Vamos fazer aqui novamente o print R. E, portanto, aqui vamos buscar todos os valores de uma coluna. Ok? Vamos aqui voltar à nossa documentação e ele diz-nos o seguinte, olha, ok? Ele diz, aqui é referido que a column name deve ser uma coluna com um nome único, ok? E, portanto, senão vamos ter uma data exception, isto é um erro. O find all vai buscar todos os resultados, portanto, muito simples de perceber. Eu vou ter aqui à mesma o todos é igual a clientes find all. Tão simples quanto isto, e ele vai-me devolver uma listagem completa de todos os registros que estão naquela minha tabela, relembrando que a tabela que eu estou a falar é especificamente a tabela que eu defini aqui no meu model, e reparem como o model está completamente limpo, sem nenhuma função explícita, mas com muitas funções implícitas, que são estas que aqui estão. Temos aqui a possibilidade de modificar esta query, fazendo uma interjeição com o Query Builder, ok? Para construir isto melhor. Então nós podemos dizer, e podemos construir logo no nosso model, com a cláusula where, aqui está o active e 1, porque era um valor de uma suposta coluna, nós aqui não temos a coluna active, mas podemos ir buscar o find all, where, id cliente, maior, menor, etc. Querem ver? Vamos fazer aqui o fecho deste exercício com um exemplo. Okay? Vamos aqui regressar. Aquilo vai buscar todos. Okay? Eu agora vou copiar isto que aqui está. Vou comentar. Vou colar em baixo. Ops, aqui em baixo. Eu vou buscar todos com o ID cliente da cláusula. Ora, então eu tenho aqui o where. E atenção que o where tem que ser sempre utilizado antes. Ok? E agora vamos definir aqui dentro where o quê? ID cliente. Se eu colocar simplesmente assim, ele vai buscar o find all. À partida ele vai buscar apenas um registro. Ok? Cá está. É o ID cliente que tem o valor 1. Se eu quiser o ID cliente que seja inferior a 6, por exemplo, eu vou ter que colocar aqui um espaço e colocar o menor. Menor que 6. Portanto, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O 6 será exclusivo. Então vamos aqui refrescar e reparem como aparece o 1. O 2 não existe, aparece o 3. O 4 e o 5 não aparece o 6. Se eu quiser ir até ao sexto, coloco aqui o menor ou igual. E quando eu for aqui refrescar, como podem observar, nós vamos ter aqui estes resultados. Como podem ver, é muito interessante a partir do momento em que nós percebemos a filosofia de funcionamento deste sistema, começar a escalpelizar aqui a nossa documentação e começarmos a ver as potencialidades de todas estas funções pré-built-in dentro do nosso model.